Bom dia! Estamos aqui mais uma vez para o Café com Pão do Céu. Quero dizer a cada um que nos acompanha sempre aqui pelo programa, nós temos explicações bíblicas para algumas passagens muito interessantes. A ideia do que nós temos aqui é fazer explicações de passagens bíblicas que nós costumamos ler e normalmente passa batido da gente alguma coisa que está por detrás do texto, tá bom? E se você também não está inscrito no canal da Comunidade Bíblica Internacional, se inscreve aí no canal, dá o seu like ou o seu joinha, como você achar melhor, participa escrevendo alguma coisa, escrevendo o seu ponto de vista, acrescentando algo à informação ou à explicação que eu dou. É sempre interessante agregar mais informação e tirar suas dúvidas para que eu possa te ajudar nas próximas etapas do nosso programa, tá bom? Tá? Hoje mais um dia de céu azul. Aqui você não vê o céu azul por causa do efeito da luz, mas hoje é um dia de bastante luz. O céu vai brilhar, os pássaros estão cantando bastante aqui. Bom dia para você. Já já eu volto, hein? Bom, essa manhã, nesse dia de hoje, eu tenho uma passagem bíblica muito interessante para compartilhar com vocês, coisa que também nós costumamos ler na Bíblia e não nos damos conta de algumas pequenas diferenças contidas no conteúdo da Bíblia, e somente os mais estudiosos, aqueles que, quando eu digo os mais estudiosos, eu não estou dizendo os que mais leem a Bíblia, eu estou dizendo aqueles que têm um pouco de compreensão das línguas originais da Bíblia, como o hebraico e o grego. Também temos a língua aramaica, que é uma língua morta, que também é uma língua usada na Bíblia. O Velho Testamento foi escrito na língua hebraica, o Novo Testamento na língua grega, mas em ambos os testamentos houve passagens escritas na língua aramaica, que era a língua que os judeus desenvolveram o seu aprendizado e mesclaram o hebraico com outros idiomas, né? Como sempre tenho nessa manhã, temos sempre um avião chegando e hoje não é diferente, né? Você sempre tem comigo aqui de manhã o ruído dos aviões e o gorjeio dos pássaros que participam conosco efetivamente da gravação. Então, como eu estava dizendo a você, então nós temos três línguas, de certo modo, na Bíblia, que é principalmente o hebraico no Velho Testamento, o grego no Novo Testamento e o aramaico, que é uma língua falada na Babilônia, que os israelitas, os judeus, transportaram para a Terra Prometida. No tempo de Jesus, o aramaico era falado na Palestina, o aramaico era falado por Jesus. E partes do livro de Daniel e outros livros do Velho Testamento, não vem agora eu citar isso, outra hora eu vou explicar mais para você. O livro de Daniel, partes do livro de Daniel foram escritos em aramaico. O Evangelho de Mateus, por exemplo, foi originalmente escrito em aramaico e depois traduzido para o grego, porque Mateus escreveu seu evangelho para os judeus. A passagem que eu quero explicar a vocês hoje aqui, ela é uma passagem comparativa de Gênesis capítulo 6, verso 1, verso 4, onde eu faço uma comparação com uma outra passagem de 2 Samuel, capítulo 21. Uma outra passagem que eu quero te explicar é a passagem de Gênesis capítulo 6, de 1 a 4, que diz assim, olha: aconteceu que, como os homens começaram
a se multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Antes de partir para o texto de 2 Samuel, é importante explicar uma coisa muito interessante. Verso 2 diz que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Nessa passagem bíblica, há uma pequena discussão sobre esse conteúdo. Quem são esses filhos de Deus que entraram às filhas dos homens? Quem são eles? Uma primeira explicação feita sobre essa passagem descreve que esses filhos de Deus seriam anjos que, como conviviam aqui na terra com os homens nesse período, esses anjos, mais um avião descendo, bom dia para você, deixa ele passar. Uma das coisas interessantes nessa passagem bíblica é que alguns costumam afirmar de que os homens, os filhos de Deus, que entraram a essas mulheres que nasceram as filhas dos homens, porque aqui é um contraste entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Quem são esses filhos de Deus? O primeiro pressuposto de alguns é que esses filhos de Deus seriam anjos que entraram às filhas dos homens. E eles afirmam isso baseado num pressuposto, acreditando que os anjos conviviam com os homens naquela época, morando aqui na terra. Quando eu observo essa afirmação, eu tenho uma outra questão para te colocar. No Novo Testamento, Jesus contradita, não claramente, mas ele contradita essa ideia quando os saduceus procuram Jesus e manifestam a sua discordância do ponto de vista esposado pelos fariseus e por Jesus e outros mais que acreditavam em anjos e em ressurreição. Os saduceus provocam Jesus falando sobre aquela história de uma mulher que casou com um homem e tendo ele morrido, não deixando filhos, como a lei de Moisés pressupunha que se alguém tivesse algum irmão, um homem tivesse um irmão, e ele não tivesse deixado descendência, seu irmão mais novo deveria casar com a esposa do falecido. E o primeiro filho traria, portanto, herança ao primeiro irmão, ao irmão que faleceu, melhor dizendo. E os saduceus provocam Jesus, pressupondo que havia 7 irmãos. O primeiro irmão casou-se com a mulher, que não deu filho nenhum. Casou-se o segundo irmão, que também não teve filho, o terceiro, e assim os 7. E a provocação deles a Jesus é: na ressurreição, quem desses será marido dessa mulher? Foi quando Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras, porque na ressurreição não se casa, nem se dá em casamento, porque serão como os anjos de Deus, que não se casam nem se dão em casamento. Não, Jesus diz: não se casam, não se dão em casamento, porque eles serão como os anjos de Deus. O que é que Jesus quis dizer? Porque os anjos são assexuados. Anjo não tem sexo feminino nem masculino. Anjo não mantém relação sexual. Anjo não se multiplica.
Anjos já foram criados em miríades de miríades pelo Deus eterno. Pois bem, uma vez pressupondo nessa afirmação de Jesus, e entendendo claramente, portanto, não mais pressupondo, entendendo claramente que os anjos não se dão em casamento, que os anjos não se procriam, vamos voltar para essa passagem bíblica de Gênesis 6, de 1 a 4. Os filhos de Deus não podem ser anjos, porque anjos não se procriam. Esses filhos de Deus quem são? Então aqui um pressuposto. Quando Adão entrou a Eva, após o pecado, não está claro na Bíblia de que foi a primeira vez que Adão teve filhos e filhas com Eva logo após o pecado, como está registrado em Gênesis capítulo 4. Entende-se que Adão e Eva, antes de chegarem ao pecado, eles se procriaram. E esses filhos lhes nasceram antes deles cometerem o pecado. Acontece que esses indivíduos que Adão e Eva tiveram antes de cometerem pecado, eles também deliberadamente resolveram pecar, porque antes viviam como filhos de Deus, mas infelizmente eles caíram, daí que o texto diz. E aconteceu que, como começaram os homens a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Ou seja, aqueles filhos de Deus também eram carne. E eles, então, cometeram torpezas. Por quê? Porque o pressuposto é que Deus olhou que os homens se perverteram nas suas relações e é chamada a atenção para Noé, onde diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, diz que ele era reto em suas gerações. Está bem claro esta passagem bíblica no capítulo número 6, quando descreve que Noé era um homem diferente. No verso 9 diz: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Algumas afirmativas dessa passagem bíblica incluem, inclusive, o fato de que já aqui, não está claro no texto, de que aqui já havia uma perdição tão generalizada que a homossexualidade já estava inserida aqui. Baseado em que se afirma isso? Baseado em alguns documentos pressupostamente paralelos a essa passagem, que descreve no livro de Enoque essa circunstância. Bom, então os filhos dos homens que entraram as mulheres naquela época e tiveram filhos não eram anjos, eram filhos de Adão e de Eva que eles tiveram antes de cometer pecado, mas que também se corromperam mantendo relações inapropriadas com as mulheres da época. Esse texto de Gênesis 6 diz que havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram, os filhos dos homens, e delas geraram filhos, eles eram gigantes. Nessa passagem bíblica, no texto original, gigantes aqui, a palavra é usada nefilins. Nefilins. Há uma outra passagem bíblica no Velho Testamento e ela está no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Tiveram mais os filisteus, uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, esse intentou ferir
Davi, veja que essa passagem diz que Isbi-Benob era dos filhos dos gigantes. O que é que temos nessa passagem bíblica? Eram os mesmos gigantes? Não. Nessa passagem bíblica, os gigantes aqui são chamados de Refaíns, enquanto que lá no livro de Gênesis, capítulo 6, os gigantes são chamados de Nefilins. Qual é, portanto, então, a diferença entre Nefilins e Refaíns? Bom, o escritor, como eu estava dizendo, o escritor de Gênesis é Moisés. O escritor de Samuel é outro. Alguns pressupõem que quem escreveu o livro de 2 Samuel foi o profeta Natã. Acontece que até o povo de Israel entrar na terra prometida, Moisés vinha, portanto, escrevendo a Torá durante essa transição, ou já tinha escrito. O que nós ficamos entendendo é que quando eles estavam para entrar na terra prometida, nesse período dos 40 anos do deserto, Moisés foi escrevendo o Pentateuco. E o escreveu em hebraico, conforme Deus dava informação a ele, conforme aquilo que Moisés havia estudado quando vivia em Midian. Moisés chamou os gigantes de Nefilins, porque na visão de Moisés, aqueles eram seres caídos. Esse é o significado de Nefilim. Existem outros significados, mas o principal é que Moisés atribui a eles um nome por causa de serem filhos de Deus e terem cometido torpeza nas suas relações com as filhas dos homens. Moisés os chama de seres caídos ou almas caídas. Essa é a razão. Na visão de Moisés, eram indivíduos que caíram. A palavra gigante, não a palavra filhos de Deus, a palavra gigantes, no livro de Gênesis, capítulo 6, a palavra é Nefilins. Em 2 Samuel, escrito possivelmente por Natã, a palavra é Refaíns. Por quê? O pressuposto é que quando o povo de Israel chegou na entrada da terra prometida e deram de cara com os gigantes, e quando eles finalmente entraram na terra prometida e tinham de enfrentar esses gigantes, eles consideravam, conforme nós podemos verificar na palavra de Deus, eles consideravam esses gigantes um certo impedimento a eles entrarem na terra prometida. A palavra Refaim vem da palavra Rafá, que quer dizer que cura. Daí vem a palavra Rafael, que é Deus cura. Também vem daquela palavra Yahvé Rafá, o Senhor cura, ou nosso Deus é médico dos médicos. Esse Rafá, ele colocado no plural no hebraico, ele vira curados, sarados. Os gigantes eram chamados de sarados. Por quê? Porque eles eram vistos como pessoas extremamente saudáveis, por causa da sua estatura, por causa do seu físico, por causa da sua força, por causa da sua valentia e da capacidade que eles tinham para a guerra. Então, os israelitas que entraram na terra prometida passaram a chamá-los de saudáveis, vamos dizer assim. E nessa passagem bíblica, Davi vai lutar contra um gigante, e esse gigante, de acordo com o que eu leio na minha Bíblia em hebraico, ele não era um filho dos gigantes. O texto original diz que ele era filho do gigante. O que entendemos é que o gigante Golias, que Davi havia matado, ele teve outros filhos, dentre eles esse, Isbi-Benob, que está em 2 Samuel capítulo 21, e que Davi foi lutar contra ele, Isbi-Benob se levantou e veio Abissai e o matou. Aliás, na semana que vem,
a gente vai explicar essa passagem bíblica em detalhes, por que está registrado em detalhes os nomes do gigante e daquele que o venceu. Mas antes de mais nada é preciso explicar a você isso. Em Gênesis 6, o gigante não é diferente daqui. O gigante para a visão judaica é diferente. Para a visão mosaica, os gigantes lá de Gênesis 6, eles eram seres caídos. Para a visão dos judeus que escreviam e liam as passagens já agora, depois que entraram na Terra Prometida, esses gigantes eram chamados de refaíns. A diferença entre nefilins e refaíns é nefilins, seres, almas caídas, refaíns, saudáveis, homens saudáveis. Essa é a diferença. E eu vou mais adiante explicar para você o porquê desse fato. Mas antes de mais nada, é importante lembrar que para Deus, os gigantes, na verdade, sempre foram seres caídos, porque eles eram resultado da perdição de homens. Não estou querendo dizer que quando uma pessoa é gigante, é alta, ela é um ser caído. Eu estou dizendo que aqueles do Gênesis 6 assim eram considerados. Então fica hoje você sabendo a diferença entre os gigantes de Gênesis 6 e a palavra gigantes de 2 Samuel capítulo 21. Lá é nefilins, Gênesis 6, e em 2 Samuel, refaíns. Assim, você aprende mais um conteúdo das Escrituras Sagradas. Então, fica para você um bom dia. Vejo você de novo na próxima semana, no próximo estudo, onde eu vou explicar a passagem de 2 Samuel, quando Davi vai lutar contra um gigante e Abissai vem e mata esse gigante. Eu vou explicar por que essa passagem está registrada e qual é o propósito desta passagem bíblica. Tá bom? Dá o seu joinha aí, se inscreve no canal e participa com a gente. Bom dia!